das barragens para explicar um fenômeno que era a diminuição ou desaparecimento de algumas espécies nativas da região depois da implantação da barragem. Né? Como depois da implantação da barragem, esse processo de redução da população de peixes nativos é um pouco lento, às vezes o pessoal associa o aparecimento do tucunaré. Né? Por quê? Em alguns locais, o pessoal pescava, colocava material para pescar dourado, por exemplo. Uma isca viva lá, pescar um dourado, um pintado. Parou de pescar pintado e começou a aparecer aquele peixe diferente que o cara não conhecia, que era o tucunaré. Então isso foi associado pela comunidade ribeirinha como: não estou mais pegando tucunaré, o que eu faço? Aí o pessoal da usina se aproveitava e falava: não estou mais conseguindo pescar dourado, pintado, por exemplo. O pessoal já se aproveita. Não, é por causa desse peixe aí, o tucunaré está comendo tudo, está matando tudo. Aí que começou essa má fama do tucunaré. Mas assim, beleza, tu vai parar e pensar: como é que ele saiu lá da Bacia Araguaia, Tocantins, a milhares e milhares de quilômetros do sul do Brasil, onde ele foi, sul-sudeste, né, principalmente São Paulo, que ele foi introduzido? Como que ele veio de lá? Essa é uma pergunta que quase ninguém faz. Né? Não foi sozinho, né, e não foi por acaso. Né? Então tudo tem um porquê. E por que isso aconteceu? Porque quando se dá a implantação de uma barragem, o pessoal já sabe que vai haver uma drástica redução da população de peixes nativos. Porque não precisa pensar só um pouquinho, vamos pensar um pouco. Durante milhões e milhões de anos você tinha um rio com uma corredeira muito forte. Os peixes que viviam ali evoluíram para se adaptar a corredeiras. Exatamente. Se você põe uma barragem e muda totalmente o ambiente, por exemplo, você tem dois tipos de ambiente. O ambiente lótico, que é o ambiente de corredeira, e o ambiente lêntico, que é o ambiente de águas mais calmas e paradas. Um é antagônico ao outro. Né? Se você pega um peixe que evoluiu durante milhões de anos para habitar o ambiente lótico, e você transforma esse ambiente num ambiente lêntico, o que você vai fazer com a vida dele? Vai virar de ponta cabeça, ou vai exterminar ele. Né? Então, assim, qual que são as teorias quando se dá a implantação de uma barragem? A primeira teoria é que o peixe vai se adaptar. Então, realmente, algumas espécies se adaptam. A segunda hipótese, né? O peixe vai migrar. Então, isso também acontece. Ele migra da região afetada para a barragem para viver em um local onde o rio ainda é rio. Né? Beleza. E a terceira é que ele vai se extinguir porque vai acabar o nicho ecológico dele e ele vai se extinguir. Beleza? Beleza. Só que na época que começaram a ser implantadas as barragens, não se tinha a certeza de o que ia acontecer com quem. Entendeu? Não sabia. Esse peixe aqui, vamos supor, o pintado, ele vai se adaptar, ele vai migrar ou ele vai extinguir? Ninguém sabia, ninguém tinha essa certeza. E como em muitas barragens, principalmente na região de São Paulo, a gente fala que o rio tem uma função social que é de fornecimento de proteína para populações de mais baixa renda. Se hoje ainda tem gente que depende de peixe para se alimentar, para ter proteína na alimentação, imagina 40, 50 anos atrás. Tinha muito mais gente. Sim. Como você não tinha uma certeza de quais peixes iriam se adaptar, quais iam migrar, quais iam... O que eles pensaram? Vamos trazer um peixe que é adaptado à nova realidade. E não só um. Né? Praticamente em todos os lugares eles trouxeram 3. Né? Quais foram esses 3 peixes? Foi o geofagos brasiliensis, que é o porquinho, não sei se vocês já ouviram falar do porquinho, um carazinho que fuça a terra, papa terra, às vezes eles chamam também, mas geofagos é o gênero dele. Né? Então tem o geofagos brasiliensis, que é o mais comum que tem por aí, mas tem outros tipos de geofagos que foram trazidos juntos. Ele foi trazido para ser o forrageiro do tucunaré, para ser o alimento do tucunaré. Depois trouxeram o tucunaré, que é um peixe que habita locais de águas mais rasas. Né? Por exemplo, o tucunaré, ele gosta de habitar no Lago de Itaipu lá até os seus 10, no máximo 15 metros. Mas eu nunca ouvi falar alguém que pegou um tucunaré em 15 metros. Em 10 eu já ouvi, mas em 15 eu nunca ouvi falar. Mas enfim, teoricamente essa faixa. Até no máximo 15 metros, que é o tucunaré vive de profundidade. Né? Não vive mais que isso. Pode transitar, né? Mas assim, de viver mesmo, ele vive nas regiões mais rasas. E daí trouxeram a curvina, né? Que é a pescada de água doce, que também era um peixe que consegue reproduzir nas barragens e daí habita locais mais profundos, né? Para você ter outros nichos. Né? Então, o que acontece? Quando você faz uma barragem, você começa a criar nichos vagos. Né? Então, o que são os nichos vagos? São os nichos que eram ocupados por peixes nativos e hoje não são mais ocupados por peixes nativos porque ou o nicho não existe mais, né? Por exemplo, a corredeira. A corredeira não existe mais por causa da barragem,
ou esse nicho é ocupado por outro peixe mais adaptado, que consegue, por exemplo, completar seu ciclo reprodutivo, né? Todo no ambiente lêntico, por exemplo, o tucunaré, né? Então foi essa a ideia. Então, assim, o tucunaré foi trazido justamente por isso. Então, às vezes o pessoal fala, o tucunaré é um peixe invasor. Mas ele não veio sozinho, caminhando de lá aqui. Ele foi introduzido para substituir os peixes nativos que eles já sabiam que iam desaparecer. Não sabiam quais, mas sabiam que iam. Porque em todos os locais que é implantada barragem, tem esse impacto.